Olá pessoal do primeiro ano, espero que estejam todos bem, né? Ficamos aí um período sem nos ver e agora a gente vai falar, dando seguimento à nossa Idade Antiga, né? O período da Antiguidade. Vamos falar sobre a civilização egípcia e o reino de Cush, né? A sociedade núbia, aí um pouquinho menos famosa. Por que as duas são vistas juntas no capítulo 4 do nosso livro? Porque as duas, primeiro, estão na mesma região, né, e são dependentes do rio Nilo. E por que o Egito é tão mais famoso que a Núbia, que provavelmente pouquíssimos de vocês escutaram falar? Né? É basicamente uma descoberta, né, que é a Pedra de Roseta, que é uma pedra que foi encontrada no Egito, onde tem a língua egípcia antiga, uma língua egípcia um pouquinho mais moderna, e uma outra mais moderna ainda, que conseguiu que os historiadores, arqueólogos, conseguissem traduzir a língua egípcia antiga, os hieroglifos. Então eu tenho acesso a toda a escrita egípcia e aí eu sei tudo sobre o Egito antigo. E o reino núbio, não se achou essa pedra de Roseta, né? Nada parecido. Então eu não tenho a tradução das coisas núbias. Mas o Império Núbio era tão ou mais forte que o Egito. Tanto que, um período da história egípcia, que nós vamos estudar mais para frente, o povo núbio conquistou o Egito à época dos faraós negros. Né? O reino da Núbia fica onde hoje é o Sudão. E o Egito, onde até hoje se chama Egito, embora não seja aquele Egito antes, é um Egito moderno. Né? Então a gente vai estudar esses dois povos dando seguimento à história antiga. Então vimos os mesopotâmios, e agora vamos ver egípcios e núbios, depois veremos Grécia, Roma, Índia e China, acabando aí as grandes civilizações da antiguidade. Bom, para eu entender os egípcios e depois os núbios, que veremos em outra aula, eu tenho que entender a importância do rio Nilo, né? A disputa aí eterna, rio Nilo versus rio Amazonas, qual é o maior? Isso não é muito importante para a história. Para a história é saber que o rio Nilo é sim mais importante que o Amazonas por um motivo simples. Na Amazônia nós temos centenas de rios, né? Então a maior bacia hidrográfica do mundo, enquanto no Egito não. O Egito é o rio Nilo e ele só existe por causa do rio Nilo. Então nós vimos lá a pré-história, o surgimento humano na África. Eu tenho uma ocupação da África que passa a não ser mais suficiente para todos, então alguns grupos saem da África em busca de um lugar melhor, né? E a saída da África é pelo Egito, onde alguns povos encontram o rio Nilo e vão viver ali nele, né? Então eu tenho uma região desértica, né? Então em volta do Egito, lembra das pirâmides, das esfinges, é só deserto, e um rio atravessando esse deserto. Né? Então esse povo esse grupo de povos vão ficar ali no Egito, vão formar nomos, que depois a gente vai ver o que são os nomos, pequenas vilinhas, e essas vilinhas vão se unir, virar dois impérios, o Alto e o Baixo Egito, e depois esse Alto e Baixo Egito também vai se unir no Egito Antigo com a figura do faraó, que também vamos aprender na próxima aula. Então, eu tenho que entender a importância do rio Nilo. Né? Como um rio consegue passar por esse deserto? Né? Então eu tenho que ter uma região muito úmida, onde tenha muita água. E ela vem lá do centro da África, né? Onde vai ter uma floresta tropical, né? Onde hoje é o Congo, ali na bacia do Congo, onde vai ter chuvas torrenciais. Né? Essa floresta se assemelha muito à Amazônia. Né? Então eu tenho muita água, um volume de água gigante que consegue atravessar pelo rio Nilo, né? Atravessar para desembocar lá no mar Mediterrâneo, criando aí o Egito e a Núbia. Ok? Então eu tenho que entender esse rio Nilo. O rio Nilo era conhecido como a dádiva do povo egito, ou seja, o presente de Deus para os egípcios, porque sem esse rio não haveria Egito.
Então vamos lá. O que os egípcios faziam com o rio? Primeiro, e óbvio, a água para se beber, né? Se eu vivo no deserto, praticamente sem chuvas, a minha única fonte de água é o rio Nilo, né? Então, aí a primeira informação. Segundo, agricultura, né? Se não tenho, vocês sabem que para eu plantar eu preciso do sol, então lá não é problema, sol gigante, eu preciso de terra, né? Mas no deserto tem areia, a gente vai ver que lá tem terra também, ao redor do rio. E eu preciso de água, da onde virá a água? Do rio Nilo, né? Eu tenho a pecuária, a criação dos animais, que não vai ser a pecuária nossa de corte, né? Porque se eles têm pouca terra, essa terra tem que ser toda aproveitada para o consumo humano. Os animais vão auxiliar o humano no trabalho. Então vai ser o boi que vai puxar as pedras, vai puxar o arado, vai ser a cabra, então animais, o porco, animais para servir o ser humano. Então não tanto como fonte de alimento, né? Eu vou ter a pesca, lógico, eu tenho ali o rio, então mais um fator importante ali. Então eu já tenho a água, agricultura, pecuária e pesca. Dando seguimento à escrita egípcia, né? O que um rio auxilia a escrita? Uma das plantas nativas ali do rio é o papiro, né? Da onde vai se tirar o, entre aspas, papel egípcio, onde eles vão escrever, nos papiros, né? Eu tenho a navegação, óbvia, né? Então eu vou, o principal meio de locomoção do egípcio, seja pessoal, seja de mercadorias, vai ser através do rio, já que o resto da região é deserto, duna, né? Então dificílimo de se locomover. Como eu me locomovo com mais facilidade? Pelo rio. E até nisso o rio é bom, porque os ventos batem lá pense no mapa da Europa, né, no mapa mundi, ali em cima, onde começa o Egito, para baixo, né? O vento traz, né, os egípcios. Já a corrente vai para onde desemboca o rio, né? Então sai de um lado e vai para o outro. Então de um lado eu vou pela correnteza e volto pelo vento, né? Então uma via de locomoção aí importantíssima, primordial para os egípcios, tanto no transporte de mercadorias quanto de pessoas. Com isso, o comércio também se dá através do rio, né? É com o rio que eu levo mercadorias, como eu acabei de falar. E por último, o calendário egípcio, também baseado no rio Nilo, obviamente. Eu preciso conhecer o rio em todas as suas peculiaridades, porque eu preciso dele para eu viver. Então meu calendário vai se basear no rio. Por quê? Tem um período, né, que tem muita chuva lá no Congo, lá na floresta do Congo. Então de julho até novembro eu vou ter o período das cheias. Então chove demais, vem mais água e o rio vai transbordar, né? Então o rio aumenta seu tamanho. Então de julho a novembro, né, no nosso calendário. Então ocorre o período da cheia, que é a estação da cheia, o primeiro dos 3 períodos do calendário egípcio. Então lembra, nós temos 4 estações do ano, eles têm 3. A primeira, a cheia, de julho a novembro. Então ocorre a cheia, o rio aumenta seu tamanho, então o rio está aqui, ele aumenta. E o que acontece nessas duas partes onde não pertenciam ao rio e agora pertence? A água fica passando ali, né? Só que junto com a água o que vem lá da floresta? Vem madeira, vem folha, vem resto de animais, vem resto de plantas, de comida, né? E esse resto vai ficando nessa faixa de terra, formando o humus, né? Que é uma espécie de limo com bastante nutrientes. Chegou novembro, acabou o período da cheia, começa a esvaziar o rio, né? Então esvazia o rio volta ao seu leito normal, e aqui essas duas faixas cheias de humus, ideais para se plantar. Então eu vou ter ali a agricultura, que vai de dezembro até março. Então os egípcios são obrigados a plantar naquele período. Por quê? Porque a próxima estação, que vai ser a estação de colher, e eu tenho que colher antes que o rio encha de novo. Porque se eu não colher até julho, vem a cheia e eu perco
tudo. Então eu preciso saber o calendário. E aí o egípcio vai criar o ano com 365 dias, que é o ano do nosso calendário, que é mais ou menos o período entre uma cheia e outra. Então eles têm 3 estações: a cheia, a semeadura, que é a época de plantar, e o mês da colheita, né? E então eu tenho todo um calendário baseado no rio, o mesmo que a Europa tem baseado nas estações e que a gente copia, embora no nosso país não tenha essas 4 estações tão definidas, mas a gente segue o calendário criado pelos europeus. Os egípcios criaram o primeiro calendário aí de 365 dias, baseados no rio, né? na cheia do rio, porque eu preciso saber disso para poder sobreviver. Logicamente, os egípcios, igual os mesopotâmios, também vão criar canais, também vão criar represas, também vão criar modos de armazenar água para os períodos de mais seca, né? Porque eles vão desenvolver tecnologicamente para poder sobreviver. Outra coisa importante do período da cheia é que ninguém pode fazer nada. Está cheio, eu não posso plantar nem colher, né? Então, esse período de julho a novembro vai ser o período da servidão, onde os egípcios vão trabalhar para o faraó, e nós vamos ver isso na próxima aula. Eu vou construir pirâmides, esfinges, estradas, etc. Tá bom? Então assim a gente acaba a nossa primeira aula sobre o Egito Antigo. Na próxima aula vamos falar sobre política e sociedade. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí pelo Classroom que eu irei responder. Abraço!